Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos aqui hoje com o biomédico, Dr. Eduardo, falando sobre a importância dos exames laboratoriais. Já falamos bastante aqui no primeiro bloco, já discutimos aqui alguns assuntos bem interessantes e a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo. E aí, doutor, já tem uma aqui para o senhor que é assim: qual a importância do preparo do paciente para se obter bons resultados? Essa daí eu acho que tem muito pano para a manga, né? Essa pergunta aí, tem ó. Sim, tem sim. Bom, vamos lá. Como é que eu posso responder essa pergunta? Vamos dizer que ontem à noite eu fui para uma festa, né? Me convidaram para um aniversário. Nesse aniversário tinha uma feijoada com aquela natinha de gordura em cima. Eu comi, me esbaldei na feijoada, amanhã eu vou fazer um check-up laboratorial. Então, pensem o que pode acontecer nesse check-up laboratorial, né? Então, o que acontece? O paciente recebe um resultado de triglicerídeos, que normalmente ele controla esse triglicerídeo, e recebe um resultado de 600, né? Ele diz, poxa, meu triglicerídeo sempre foi 200, sempre foi 230, e agora eu recebo um resultado de 600, né? De onde vem isso aí? Bom, apesar de ele desconfiar daquele resultado, ele já tranca a boca, né? Então, ele já fechou a boca, daqui a 3 dias ele volta e faz novo exame. O resultado de exame deu 200, né? De onde vem essa alteração? Essa alteração vem da falta de preparo adequado para um resultado de exame, ou seja, aquilo que eu faço antes do meu teste laboratorial é determinante para o que eu vou obter, dependendo do exame que eu fizer. Então, isso é uma pergunta muito boa, e eu diria o seguinte: o laboratório sofre muito com isso. Eu já ia falar isso. Por quê? Porque a gente faz, sim, uma triagem na recepção, mas a gente não consegue fazer uma triagem de tudo, né? E acaba que algumas situações dessas aí, indesejáveis, passam por nós e acabam indo para o laudo final, para o resultado impresso. Isso não é desejável nem para o laboratório, a gente não quer isso, e muito menos para o paciente. Então, é importante essa educação da população, das pessoas que vão fazer o exame, ter a orientação do próprio laboratório de qual protocolo adequado é aplicado para aquele determinado exame. Isso é essencial para a gente. Assim que agendou o exame, se informar, né? Tem um preparo especial? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é essencial para a gente, né? Até no momento da coleta, às vezes tem muita gente na recepção, o próprio recepcionista, pelo próprio ambiente, pela tensão que se vive hoje com a própria pandemia, né? As pessoas não estão em estado normal e, às vezes, é possível esquecer de fazer uma pergunta, etc. E isso pode acontecer e acarretar um erro indesejável. A gente chama isso de erro pré-analítico, né? Não foi um erro analítico, foi algo que aconteceu antes da análise do material, né? Então, isso foi no preparo do paciente. Isso acontece, isso não é uma coisa incomum, infelizmente, mas que isso causa muita dor de cabeça para a gente. Aqui tem uma pergunta do João Paulo. Obrigada, João Paulo, pela interação, que diz assim: bebidas alcoólicas alteram o resultado dos exames? Nossa Senhora, vamos dizer que na mesma festa que eu fui, eu tomei meia garrafa de uísque. Aí eu fui fazer o exame no outro dia. Eu fui fazer os marcadores hepáticos, né? Então, eu vou ter TGO alterado, TGP alterado, eu vou ter um gama-GT alterado, enfim. O próprio triglicerídeos, ele tem uma alteração substancial, muito importante pelo álcool. Enfim, se eu não tiver um preparo adequado, eu posso ter, dependendo daquilo que eu fizer antes da minha coleta, resultados completamente adversos daquilo que eu estou esperando, né? Isso divergir da clínica e causar, inclusive, dúvida pelo próprio médico. Isso é comum acontecer. Isso assim, depende do tipo de exame, doutor? Ou, de uma forma geral, o álcool ele vai interferir em todos, um exemplo, né? Em todos os tipos de exame? Não só em todos os exames, depende do exame que você vai fazer. Um exame sorológico, por exemplo, você não tem interferência. É melhor não beber, né? Na verdade. Na verdade, quando você for fazer um exame, o ideal é que você tenha, de fato, o estado basal
que você normalmente tem antes de qualquer procedimento. O que é um estado basal? É fazer aquilo que você normalmente faz pelo menos 5 dias antes da sua coleta. Então, se você janta, só faça o jejum que é indicado. Se é jejum de 12 horas, faça o jejum de 12 horas. Mas se você janta todos os dias, jante todos os dias. Se você não janta todos os dias, não jante todos os dias. O ideal é que a gente faça a coleta no estado que normalmente você tem durante o dia, pelo menos 5 dias antecedendo sua coleta. É muito importante você falar isso, porque às vezes tem aquele paciente lá diabético, né, todo alterado, descompensado. Aí, na véspera do exame, ele já faz um jejum rigoroso, aí dá tudo normalzinho. Mas o dia a dia dele não é, né? O dia dele não é. Interessante, né? Verdade. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, doutor, que é da Larissa. Durante a menstruação, pode-se fazer exame de urina? Pode-se fazer exame de urina, sim, desde que você tenha o cuidado de ter a asepsia correta do material que vai ser coletado para que não haja contaminação. Então, se você vai fazer uma coleta de urina e tem menstruação, faça asepsia, higiene genital, com muito cuidado para não haver contaminação, ou algumas recomendações, algumas situações você pode utilizar o tampão vaginal. Isso vai te ajudar a não haver contaminação. E por mais que haja contaminação, é importante que o médico, na hora que ele interprete esse resultado de exame, ele consiga entender que aquilo ali pode não ser patológico, mas sim de uma condição clínica que aquele paciente estava naquele momento. Então, não tem como sugerir para um paciente que tenha, por exemplo, sintomas de infecção urinária, esperar 5 dias, 6 dias para poder coletar um material, uma urina. Então, não há necessidade disso. E aí a anamnese vai ser importante, né, para descartar se na época do exame a paciente estava menstruada ou não, sim, né? Sim, com Perfeito. certeza. Aqui tem outra pergunta, agora da Milena, que diz assim, deixa eu ver aqui, no caso de resfriado, gripe ou febre, pode-se coletar sangue? Pois é, em tempo de pandemia, quando você fala de resfriado, né, de sintomas gripais, você está falando, inclusive, na possibilidade de Covid, né? Então, a própria condição clínica te exige o exame. Então, não há restrição com relação a isso, né? O que se tem que ter em mente é que o resultado de exame que você vai obter, ele está relacionado quanto à clínica. Isso aí, com certeza, o médico vai saber interpretar. Mas contraindicação, pelo contrário. Na verdade, algumas situações, inclusive, tem a indicação do próprio exame laboratorial. Acho que o pessoal confunde muito isso. Em relação à vacina, deve ser alguma vacina que não pode tomar quando está gripado, quando está resfriado, nesse sentido, né? Porque o exame, na verdade, ele vai para detectar, sei lá, alguma virose, alguma situação assim, né? Verdade. Doutor, em relação ao esforço físico, interfere nos exames laboratoriais? É uma pergunta do Joab, ele quer saber. E é uma coisa bem interessante que eu já escutei também algumas pessoas com essa mesma dúvida em relação ao esforço físico. Sim, interfere sim. O ideal é que a gente tenha as condições basais antes da coleta para que a gente não tenha interferência. O esforço físico pode causar proteinúria, pode causar uma alteração de CPK, enfim, não é desejável. Então, a recomendação é não ter esforço físico no dia da coleta ou pelo menos na noite anterior, no dia anterior que antecede o exame. Mesmo se essa pessoa, igual o senhor estava explicando, né, for aquela pessoa que faça atividade física regular. Nesse caso, eu te sugiro que não faça atividade física, porque a atividade física, neste caso, vai interferir no teu resultado. Entendi, certo. Importante, né? E aqui diz aqui... Dependendo do teu exame, dependendo do analito que você está pesquisando, tá bom? Perfeito. Beleza. Aqui tem uma pergunta da Vitória. Beber água quebra o jejum? Não, beber água não quebra o jejum. Não tem problema nenhum com relação a beber água. À vontade. Perfeito. Né? Não alterar o laboratório. Hoje a participação aqui foi geral, ó. Meu intestino não funciona diariamente. Não é o meu não, tá, gente? Aqui é uma pergunta da dona Raimunda. Meu intestino não funciona diariamente. Posso usar laxantes para colher a amostra? Eita. Então... No dia da coleta aprende mais. Então,
O próprio fato de se usar medicamento já não é indicado, né? Então, não é desejável ter o medicamento. O laboratório não pode interferir no protocolo médico, mas lançar mão de um recurso como medicamento para a coleta de material fecal não seria indicado, primeiro, porque ele aumenta o fluxo intestinal, o trânsito intestinal. Segundo, ele modifica a morfologia do material fecal. Então, dentro da parasitologia, a gente tem uma regrazinha, né? Então, para a gente achar aquilo que a gente está pesquisando, a parasitologia é como achar algo desconhecido dentro de um universo. Então, a gente vai escolher o pior pedaço do bolo fecal. É lá que nós temos a maior possibilidade de encontrar aquilo que a gente precisa encontrar, que seja sangue, que seja leucócitos, que seja ovos de eumintos, etc., que seja algum tipo de parasita. Então, quando você lança mão de um laxante, você aumenta o fluxo, se modifica toda a fisiologia, isso para a gente não é desejável. Então, a resposta é não. Não lance mão de um laxante, deixa acontecer normalmente aí, né? Nem que demore, né? E tem uma situação que eu já vi o pessoal fazer muito, e aí surgiu aqui, que é que vai surgindo, viu, doutor? Fazer de um dia para o outro e guardar na geladeira. Pode? É mito? É verdade? Como é que é? Pode. Pode. Isso pode acontecer. Pode parecer um pouco... Mas é porque tem pessoas que realmente têm muita dificuldade, né? Pode. E aí o exame é amanhã, a pessoa já está sofrendo, né? Que o exame é amanhã. Entendi. E ela tem essa dificuldade no trato intestinal ali, não consegue. O que é importante a gente ter em mente aqui, que é o seguinte: algumas formas evolutivas, elas podem modificar. Então, alguns ovos algumas larvas que normalmente nós não encontramos no material fecal, a gente encontra ovo. Se o material ele é um material antigo, a gente passa a encontrar larva, que não é comum normalmente, né? Até favorece, então, de uma certa forma. Pois é, na verdade, pode acontecer. Não é uma coisa que que seria à primeira ideal, vista, né? Pareça uma coisa higiênica, colocar na geladeira, mas, de forma analítica, dá para fazer, né? Até pela dificuldade de coleta. Domingo, por exemplo, a gente não funciona. A pessoa tem dificuldade de coletar, ela precisa daquele material, daquele exame, coletou no domingo. Então, é um recurso que pode ser utilizado, né? Não, e eu estou falando assim de pessoas assim que muitas vezes passam dias sem defecar, que tem problema mesmo. E aí ela não tem outra saída a não ser essa, né? De guardar lá para levar o mais próximo possível para o laboratório, né? Uma pergunta aqui que eu achei interessante. É possível fazer um exame sem estar com preparo adequado? Ou seria assim, quais são as situações que esse exame deve ser feito, mesmo que o preparo não esteja adequado? Sim, nós temos algumas situações clínicas, o médico ele precisa lançar mão daquele procedimento, faz parte de um protocolo de pesquisa, né? Então, você tem sangramento agudo que precisa talvez repor, né? Volemia. Você precisa de uma glicemia tarde, você está com suspeita do teu paciente tem uma hiperglicemia severa. Eu vou dizer que o laboratório não pode se negar a fazer isso por falta de preparo. Então, tem situações, tem com certeza exceções em que o próprio médico pode lançar mão e o laboratório tem que fazer, tem que atender. São demandas específicas, são testes de urgência que o laboratório precisa estar disponível para atender essa demanda. É muito importante, né? Gente, olha só, já estamos encerrando aqui o segundo bloco. Muito interativo, muitas perguntas, e está surgindo outras aqui. Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Gente, se você precisa comprar aquele presente, aquele brinquedo, passa lá na ReHap, que fica no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá tem uma variedade de brinquedos assim para todas as idades. Dá uma passadinha lá na ReHap, que você com certeza não vai se arrepender. Passa na ReHap.